Seguinte, pessoal, bora lá comentar aqui um pouquinho sobre razão e proporção, tá? Esse é um dos conteúdos que está presente na tua prova do Enem e ele é muito importante, principalmente quando nós falamos lá daquele negócio chamado regra de três, quando nós falamos de porcentagem e assim por diante. Mas bora comentar aqui, ó, pra gente falar, eu vou te explicar o conceito. O que é uma razão? Uma razão simplesmente vai ser uma divisão entre duas grandezas, uma grandeza A e uma grandeza B. Consequentemente, o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. A por B igual a C por D. Então, para que eu possa entender a proporção, eu tenho que entender primeiramente o conceito de razão. Beleza aí? Vamos lá. Então, olha lá. Quando tu vai falar de razão, tu tem que entender que é uma divisão entre duas grandezas. O que são grandezas? São objetos que podem ser medidos e quantificados. Se tu for falar, por exemplo, um comprimento, 2 metros, 3 metros, 4 metros, isso é uma grandeza de comprimento. Se eu for falar quilogramas, 100 quilogramas, 200 quilogramas, isso é uma grandeza, onde a minha variável vai ser a variável peso, vai ser a variável massa e assim por diante. Tudo bem? Então, assim, razão e proporção, beleza? Aí, olha lá. Razão. Eu posso montar razão de várias formas. Eu quero que tu entenda. Uma razão eu posso montar de várias formas. Digamos então um exemplo. Uma sala de aula possui um total de 25 mulheres e ela possui 12 homens. Tudo bem, hein? Aí eu quero montar simplesmente uma razão entre o número de homens e mulheres. Eu posso fazer aqui várias configurações diferentes. Por exemplo, vou colocar aqui, se eu quiser montar o número de mulheres, 25, em relação ao total de alunos, 37. Se eu quiser montar aqui, ó, o número de homens, 12, em relação ao total de alunos, 37. Se eu quiser montar o número de mulheres em relação ao total de homens, o número de homens em relação ao total de mulheres, e assim por diante. Então, uma razão nesse caso vai ser a divisão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, entre a quantidade de alunos, mulheres e entre a quantidade total, e assim por diante. Eu posso montar essas configurações de diferentes maneiras aí. Só que essas configurações, como eu te falei, tu pode fazer várias configurações. O Enem ele gosta de trabalhar com algumas razões também conhecidas como razões especiais. Tudo bem, hein? E o que significa razão especial? Uma razão especial é basicamente uma razão que ela já é pré-determinada. Como assim, Fabrício? Me explica melhor. Bora lá, vou colocar aqui para ti um exemplo, uma razão chamada de escala. Inclusive, ele tem uma habilidade destinada diretamente para o estudo das escalas. Então, isso é muito frequente na tua prova de matemática. Tudo bem? Quase certeza ter uma questão de escala. Uma escala, ela é simplesmente, olha lá, vou colocar aqui, ó, a divisão entre um comprimento de um determinado objeto e esse objeto do seu desenho e a sua proporção no espaço real. Geralmente as escalas elas aparecem em mapas, elas aparecem em tamanhos de desenhos, elas aparecem em objetos e dentre outras coisas. A gente vai exercitar um pouquinho melhor, isso daí vai tomar uma atenção. Um outro exemplo de escala que o Enem de razão especial que o Enem adora é a porcentagem. Por que porcentagem, Fabrício? Me explica. Olha lá. Quando tu fala de porcentagem, presta atenção na palavra por. Essa palavra por significa divisão. Quando tu vai falar centagem, quando tu diz centagem, esse centagem significa divisão por quanto? Divisão por 100. Então, olha lá, porcentagem é uma divisão por 100. É um número qualquer que tu vai calcular, e esse número qualquer sendo dividido por quanto? Sendo dividido por 100. Olha lá, um número qualquer dividido por 100. Um outro exemplo aqui, ó, tu estuda muito na física esse exemplo, conhecido como a tua velocidade média. O que é velocidade média? É a variação de quem sobre quem? É a variação, olha lá, do teu quilômetros por hora, do teu espaço sobre o teu tempo. Então, olha lá, te pergunto, na física, na porcentagem, na escala, essas unidades, essa forma de calcular, ela vai mudar?
A resposta é simples. Não, ela não muda. A fórmula, ela é essa. Então, ela é uma razão especial porque ela já é determinada. Tu vai calcular ela dessa forma. São apenas essas razões que existem, razões especiais? Não, existem outras. E o Enem gosta de trabalhar. Mas o que é válido lembrar é que acontece o seguinte. Toda vez que tu for falar dessas razões aqui, olha lá, é sempre uma divisão entre duas grandezas. Divisão entre duas grandezas, entre duas coisas. Tudo bem aí, pessoal? Então, olha lá. Essa aqui é a ideia de razão. Agora, é claro, nós temos que aplicar esse conceito de razão em algumas questões, em alguns exemplos, para que a gente possa desenvolver melhor. Acompanhe a próxima aula. Vamos trabalhar com as escalas, tá certo aí? Que é um ponto muito importante. E eu desejo aí a todos vocês um bom desempenho, um bom estudo. Curte, segue aqui o canal e a gente vai dar continuidade, beleza? Abraços!